hoje mais um podcast e com uma convidada super mega especial. Primeiro eu vou me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou Edama, psicóloga, aromaterapeuta. Estou com um canal aqui, chama-se A Virada, onde as pessoas vão vir contar suas histórias, suas viradas, seus projetos. É uma oportunidade para a gente ter um grande bate-papo, né? Com o patrocínio da Clínica de Psicologia, da Oliver, e com a parceria com 8bits, que é esse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui. E hoje vou apresentar para vocês a minha querida sobrinha, Débora. Débora, seja bem-vinda, minha amada. Obrigada, Me tia. conte tudo. Tudo eu já sei, mas vamos deixar as pessoas saberem quem é a Débora, quais os sonhos da Débora, de onde ela veio, como ela veio parar aqui. Já falei que você é minha sobrinha preferida, então já deu esse spoiler aí. Me diga, quem é a Débora? Débora nasceu aonde? Tem quantos anos? Vamos começar do comecinho. Bom, meu nome é Débora, eu tenho 22 anos, eu nasci aqui em Brasília, nasci e criada em Brasília. Filha de quem? Filha do irmão mais velho dessa senhorita, filha do seu Wellington, da dona Gardênia, né? Aí, Irmã da Gabriele. irmão da Gabriele. E o que eu posso falar? Eu não sei. Você nasceu aqui em Brasília, de uma família que te deu... Vamos lá, o que você traz dessa família? Você criança, quem é a Débora criança? Quais os sonhos da Débora, onde ela queria chegar e onde ela está hoje? Como foi sua infância? Fala um pouquinho, sua base. Bom, assim, de família, eu posso dizer que eu vim de uma família de uma linhagem de mulheres muito fortes, né? Obrigada. Isso era incluso, com certeza. Mas assim, né, de mulheres muito batalhadoras, mulheres muito guerreiras. E assim, a questão da minha infância foi tranquila, nada muito, né, uau, assim. Foi uma criança comum, mas eu era muito tímida. Então, na época da escola, acabei sofrendo um pouco de bullying, né? No maternal ali, né? Primeira série, até o Fundamental 2 ali. Mas por que você acha que você sofreu bullying, assim, por essa timidez? Porque você ficava mais quietinha? Eu lembro que você era bem quietinha, Eu né? era muito quieta, eu não conversava muito, eu tinha muita vergonha, eu era muito introvertida. Não que eu seja agora muito extrovertida, mas assim... Introspectiva. sempre fui muito introspectiva, assim, sempre naquele meu mundinho, assim. Mas, como eu posso dizer... algumas crianças não entendiam, né? Tipo, essa falta de comunicação e tudo mais. Apesar de quando eu pegava intimidade com as outras crianças, eu brincava, conversava, né? Tudo mais. O problema era fazer essa amizade, né? Construir esse laço e tudo mais. E, assim, acho que foi um pouco disso. Que até às vezes dentro do meu ciclo de amizade, que eu me lembro, assim, até... fundamental e tudo mais, às vezes, dependendo do tipo de grupo que eu conseguia me inserir, eu ainda sofria um pouco de bullying dentro do próprio grupo. Era um pouco, meio que às vezes uma chacotazinha de brincadeira e tudo é aquela mais. que não fica sempre quietinha, mais no canto, espera ser chamada para brincar. Eu esperava ser Sim. chamada do que eu ir lá e falar. Diferente da minha irmã, que minha irmã já é totalmente o oposto. Ela ia lá e falava e tal. E eu sempre fui mais tímida. Não sei porquê, mas eu sempre fui mais nervosa. Só características de pessoa, isso é normal. Acho que até mesmo com a Bruna, né? Quando a gente ia Sim. brincar e tudo mais, assim, eu era bem tímida. E aí ela me chamava e tudo mais. E aí depois a gente acabava, né? Interagindo e tudo porque ela mais. enchia seu saco, tipo, que tem que brincar, vamos brincar. Vamos brincar, se não brincar, vai brincar. Ou brinca ou brinca. E, assim, mas fora isso, acho que minha infância foi muito tranquila, né? Assim, tirando algumas coisas, assim, de saúde, né, que eu acabava acontecendo, tipo, que perpetuou até agora, né, na minha fase adulta, no início dela. E, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sofria de enxaqueca quando eu era pequena. Eu me lembro... Com quantos anos você acha que você começou com enxaqueca, Débora? Olha, a minha memória mais antiga que eu tenho dessa questão da enxaqueca foi
quando eu tinha acho que uns 4 anos, eu tenho bem viva essa Nossa, eu não memória. sabia que era tão cedo, com 4. Eu lembro que minha mãe Uhum, pegava, na época acho que não tinha aquela dipirona doce que tem hoje, né, com sabor uhum, para criança, ela pegava dipirona, aquela amarga, misturava aham, com um pouco de água e açúcar, uhum, dava para mim tomar, me dava um banho quente e me botava sim, num quarto bem escuro, bem calmo, para tentar amenizar a dor. sim, E aí, assim, eu me lembro disso de várias vezes, né? Constantemente eu ter esses uhum. episódios. E quando que agravou mesmo? Chega ao ponto que a gente depois vai chegar até hoje, até porque você precisou fazer cirurgia sobre isso. Mas quando foi que começou a agravar essa? Será que Foi, foi com a entrada da menstruação, não? foi no Uhum, começo da puberdade. uhum, Acabou piorando. Foi quando eu comecei a ter que ir para pronto-socorro, tomar medicações mais fortes e tudo uhum. mais, né? Venosas e afins. E fui piorando, aí cheguei aí no neurologista e tudo mais, e até então eles tinham me diagnosticado somente com enxaqueca, né? Uhum. E foi se tornando cada vez comum e tudo mais, e meu emocional acabava afetando muito, né? Essa questão do. O isolamento, né? Porque você tinha que ficar muito tempo isolada, né? Assim, na infância nem tanto, assim, mas começou na adolescência, porque você acaba, quando você tá com dor, você fica meio ranzinza, meio chato, você quer estar no seu canto, você quer estar quietinho no seu canto. É como se Sim, fosse um animal ferido. sim. Uhum, Fica ali no cantinho, né? uhum, E aí, é, isso começou. É tipo assim, nunca foi um problema na minha infância, né? Tipo, eu tinha essas questões da enxaqueca e tudo mais, mas nunca foi um problema igual é hoje, sim, né? sim. Se agravou com É, o tempo. que até então eu fui começando o ensino médio e tudo mais, fui criando meus sonhos, né? E foi fazendo meus projetos de ir para faculdade, né? Fazer, Fala né? nisso aí, fala até sobre isso. O que que você estuda? Você não falou. Ah, é Onde você verdade. estuda? O que que você estuda? Eu estudo letras japonês na Universidade de Brasília, né? Na UNB. E, assim, essa minha condição atrapalhou um pouco esse meu sonho, né? De Uhum, estar estudando, de estar viajando o mundo, que assim, né? É meu sonho desde pequena. uhum, Sempre desde pequena, minha mãe fala que eu queria ir embora, ir para algum aham. lugar. Eu sempre inventava algum país. Vamos dizer que ele apenas trouxe um momento que você vai estar agora cuidando de você, da sua saúde, que é o que você está fazendo. Não que você não vá viajar esse mundo todo e vai levar a Sim. titia junto. Não, sim, mas Uhum. assim, ele adiou algumas coisas, né, que eu Sim. tinha projetado. E eu também, eu levava muito essa questão de você fazer tudo programado a sério. Tipo, principalmente no ensino médio, quando eu decidi o que eu queria fazer, primeiro eu decidi que eu queria fazer medicina, né, e tudo mais, papapá, queria ser a cabeçuda da família, não sei o quê, e eu queria ser médica. E aí, só que aí eu fui vendo que não era isso e tudo mais. E aí eu mudei toda a minha programação no último ano do ensino médio, que eu me programei toda Para ir fazer para medicina, ir fazer lembro. medicina. E aí Uhum. depois eu vi que não era isso que eu queria e tudo mais. E eu tinha essa paixão por línguas, idiomas e tudo mais. Até então que no meu ensino médio eu comecei a estudar japonês no ensino Uhum. médio, né? Aí eu fazia aula eu tinha escola, japonês à tarde e aos sábados eu fazia aula de coreano. Uhum. Então, eu tenho esse contato com a Com a casa, língua. com as Com línguas a asiáticas, asiáticas. assim, desde Uhum. pequena, que meu pai sempre me botava pra assistir filme do Bruce Lee, essas coisas, assim, mais orientais, né? Meu pai me introduziu bastante quando eu era criança. E, e aí eu acabei pegando gosto e por aprender os idiomas e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Eu fiquei Uhum. entre duas opções, né? Fazer relações Uhum. internacionais ou fazer letras japonês. Eu acabei passando para letras. Uhum. E aí continuei. A gente pode dizer que ali que foi um momento de frustração, que mesmo você optando pela língua japonesa, foi um momento também de frustração, Foi. porque por conta de alguns projetos que você interrompeu, por conta das dores, de ficar muito tempo em hospital, o que que aconteceu? Você acabou mudando seus projetos e naquele momento eu acho que é o que você fala,
E houve um pouco de depressão também, juntou com outros fatores. Assim, quando eu vi que eu não ia conseguir, eu não estava conseguindo lidar com a minha É. agenda, né, no ensino Uhum. médio, ali a partir do segundo ano do ensino médio, eu comecei a me esforçar mais para poder conseguir, né, chegar nessa faculdade e eu vi que eu não estava conseguindo ter demanda, não atender as demandas que eu tinha que atender. Eu comecei a me frustrar muito, né? Sim. Acho que foi o primeiro contato assim com uma frustração muito grande que eu tive assim na vida. Uhum. E eu não conseguia, tipo, fazer o que tinha para fazer e aí começou a afetar o meu emocional, começou a afetar o meu físico, né? Sim. Aí, no último ano no ensino médio, eu desenvolvi síndrome do pânico, eu tinha crise de ansiedades, Uhum. entrei em depressão, Sim. e que perpetuei por um bom tempo. Sim. E, então, assim, essa quebra do que estava organizado me machucou muito, né? Uhum. Mas eu me levantei, sacudi a Ia poeira. ia levando. E fui Uhum. fazer uma nova programação. Quando Aham. eu entrei na UNB, né, quando eu entrei na faculdade, eu tinha feito toda uma programação entre o primeiro semestre. Primeiro ano de faculdade eu estudei, eu vi quais as oportunidades que eu tinha e Uhum. montei, né, exatamente o que eu gostaria de fazer. Sim. Só que aí, 2020, veio a pandemia, aí já veio um balde de água fria. Uhum. E aí, quando foi em agosto de 2020, Uhum. minhas dores começaram a piorar muito. Muito, muito mesmo. Tipo, Uhum. muito. Eu, de uma vez a um mês, eu ter que ir pro pronto-socorro, eu comecei a ir 3 vezes na semana. Sim. Até começar a ficar internar. Foi quando começou as suas maiores internações, né? Mas, aliás, a primeira internação que eu tive foi um ano antes, foi em 2019, porque eu não Uhum. estava emocionalmente bem. E foi até um episódio bem pesado que aconteceu. E foi porque envolveu não só essa parte da frustração, né, Uhum. do não conseguir a demanda, Uhum. mas também foi outro assunto que eu empurrava muito para debaixo do tapete, que Uhum. era a questão da minha sexualidade. Sim. Desde Uhum. muito nova, quando eu me percebi diferente, eu comecei a Uhum. sofrer muito. Por quê? Que? Eu Uhum. fui criada dentro de um lar evangélico, né? Cristão. Cristão evangélico, Uhum. e meus pais, tudo mais, criada dentro da igreja e tudo. E quando eu me via um pouco diferente, assim, né? Porque eu nunca fui aquela menina. Acho que também tinha esse fator do bullying também, porque eu nunca fui uma mulher que perfumava muita feminilidade. Entendi. Uhum. E aí Incomodava os outros. incomodava os outros. Desde Uhum. pequena eu escuto, Maria é macho, não sei o quê, Uhum. você quer ser menino. Porque eu Uhum. gostava de jogar bola com os meninos e tudo mais, eu não Uhum. performava muita feminilidade. Uhum. Apesar de gostar de brincar de boneca Sim, e tudo sim. mais. Eu Uhum. lembro, você me ajudava a fazer minha coleção das polis. E aí, quando chegou ali no ensino médio, aí você acaba assim, se deparando com você, o quê? 15, 16 anos, todo mundo começa a namorar, começa a Aham. ter os namoradinhos e tudo mais, a sair, a Uhum. flertar. E eu ficava assim, por que que eu não consigo flertar com as pessoas, principalmente com meninos? Por que que não Aham. me é interessante, assim, Por né? que que não é Por que não atrativo? é atrativo? Sim. Porque teve um, um rapaz, né, a gente namorou por um tempo e eu ficava me perguntando por que que eu não gostava totalmente dele. Eu falei, ele é Uhum. gente boa, super educado, nossa, um lordzinho, um fofo e Uhum. tudo mais. Eu falei, mas por que que eu não consigo gostar dele totalmente, Uhum. né? E Se sentia à foi vontade, podemos dizer assim? Mesmo a vontade de. não, porque também na Uhum. época minha mãe falava, você tem que sair, você tem que arrumar namorado, seus amigos estão namorando, não sei o quê, você tem Uhum. que curtir a vida e blá 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 Uma blá. pressão. Eu senti uma pressãozinha dentro de Uhum. casa. Eu acho que também minha família já suspeitava. Então tava meio que, Uhum. né, instigando pra ver se Aham. era ou não. Empurrando os meninos para ver se, opa, vamos embora, vamos Vamos. namorar. Exatamente. E aí, quando foi ali em 2019, eu não vi pra onde mais correr, porque eu tive que aceitar essa realidade. Eu lembro até Uhum. hoje como foi no consultório da psicóloga. Eu peguei, topei o olho, eu fiquei assim, doutora, o que que foi? Eu gosto de menina. Eu comecei a chorar. Oh, bichinha. E aí, por quê?
Por que que eu tinha medo disso? Por que que eu tinha medo? Primeiro eu tinha medo da decepção dos meus pais, né? E depois da decepção de Deus. Porque eu fui criada num lar, né? Cristão e tudo mais. Então, era uma coisa abominável. Até os meus 13 anos, eu não sabia que existiam homossexuais, propriamente dito. Você tinha um sentimento, mas nem sabia que existia isso, digamos assim, essa forma de amar, né? Sim. Você tinha o sentimento. Sim. E quando você descobriu esse sentimento, você começou a se punir. Podemos dizer isso? Foi exatamente assim, porque quando a primeira vez que eu tive, assim, contato, que eu descobri que existe a homossexualidade, eu tava assistindo televisão, foi na época que teve o Tami, antes da transição, ele se considerava mulher lésbica. E quando eu vi que ele tinha uma namorada, eu falei, nossa, isso é possível? Caramba. Aí eu até perguntei ao meu pai, é a namorada dela? Isso pode? Ele falou, acontece. E aí ele me soltou a seguinte frase, isso é nojento. Pesado. Isso é nojento, isso é abominável. Deus não gosta disso. Elas vão pro inferno. E eu fiquei assim. Eita. E agora? E agora? Então, e depois disso eu, simplesmente não liguei, porque eu também tinha 13 anos e tudo mais. Sim. Só que aí, quando eu comecei a crescer e ter essa ideia e tudo mais... Mas eu lembro que você começou também, e você relata, né? Depois que você se esforçou muito para tirar isso de você, dentro da própria igreja, quebras de maldição, fazendo os rituais, né, dentro da igreja para tentar tirar isso do seu coração, da sua mente, dos seus desejos. Porque eu achava que era um espírito ruim, que nem eles falavam, né? Eu preciso tirar isso de mim, eu não posso deixar isso me dominar. O pecado tomar de conta de mim. E aí tinha os ritos e tudo mais para poder fazer, a purificação. E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu me lembro, acho que eu tinha uns 16 anos. Eu falei, se eu não consigo simpatizar com essas pessoas sem me identificar, eu quero sentir ódio delas. Assim como meu pai sente. Exato. E assim... E aí, depois que eu continuava me vendo dentro, né, me identificando e tudo mais, eu comecei a me odiar. Comecei um processo de ódio interno. Sim. E aí... Isso piorou as suas dores. E piorou minhas dores, porque era uma carga emocional muito grande. E aí, no primeiro ano de faculdade, quando você é um pouco mais livre, né? Porque você já é considerado um adulto e tudo mais, foi mais colocado à prova isso, né? E aí, minha família estava percebendo. E aí, eu entrei em sofrimento com isso. E também com essas questões das dores e tudo mais, começaram... Tudo virou uma grande bola de neve até o dia que eu fui parar no hospital. Por quê? Por conta de dor. Eu fiquei uma semana internada com dor intensa, muito intensa. Que a gente estava tratando com morfina. Sim. E aí, depois disso, eu saí do hospital e tudo mais, continuei minha vida na faculdade, blá, blá, blá. Mas aquilo ali estava me corroendo por dentro. E isso você ainda não tinha contado para os pais? Não. Isso. Não. Para a gente deixar assim claro. Ou seja, era uma dor sozinha. Você tinha o lado que falava com a psicóloga, mas, ou seja, a família não sabia, ninguém sabia, você ficava se contorcendo, doendo, se mutilando internamente, externamente, e ali você estava vivendo um caos, podemos dizer isso? Foi um caos e foi onde minhas crises de ansiedade pioraram, minha depressão piorou muito, eu entrei num quadro depressivo bem grave, ao ponto de teve um dia que eu não aguentei mais, e foi aí que eu tentei suicídio, né, porque eu não aguentava mais. Era muita pressão, era muita coisa. Ou seja, eu tô desagradando todo mundo. Eu tô desagradando a meus pais, a Deus. Eu sou, sabe, eu não sou uma pessoa legal, eu não sou uma pessoa boa. Eu sou o próprio anticristo, praticamente. Eu me sentia um demônio, entendeu? E assim... Ui, perdão. E aí, quando aconteceu isso, minha mãe me colocou contra a parede. Chegou um belo dia. A primeira vez que eu tinha saído pra uma festa. Oh, meu Deus do céu. E aí eu não tinha gostado da festa, porque eu fiquei meio assustada com as coisas que aconteceram lá. E eu cheguei e tava com muito sono, muita dor de cabeça, porque eu não tinha dormido e tudo mais. Aí eu sentei
na cadeira da cozinha, aí fiquei olhando assim pro nada, minha mãe tava fazendo o almoço, e aí ela lá cortando as coisas, ela olhou assim, virou. Eu vou cortar os palavrões. Ela falou, é essa. E aí? Pode falar, pode Pode? falar. Aqui Pode? pode falar, palavrão. Pode? Falou, que porra é essa? É só a titia que não gosta, mas você pode falar. Ah, tá Depois bom. você conta essa parte. Ela falou, que porra é essa? Uhum. É o quê? É menina que você gosta? Que é isso? Bora, bota pra fora, vomita. O que tá Uhum. acontecendo? O que tá pegando? Nesse tom. Aham. E me olhando assim, eu... Gente, eu acabei de acordar, não sei nem o que tá acontecendo. Tadinha. E aí, eu fiquei calado um tempo, ela, bora, responde. Eu, Uhum. e agora? E agora? O que você respondeu? Eu falei, é isso. Sim. Eu gosto de meninas, Uhum. né? Apesar de não ter me relacionado ainda com uma. E é só um parênteses aqui. Débora sempre foi a certinha, fazia tudo bonitinho. É a filha perfeita, a sobrinha perfeita. A pastorinha da família. A pastorinha da família que orava por todo mundo, aquela que era a líder da igreja, que sempre era querida e quista por todos. Não fazia nada de errado, não tinha nenhuma mancha, né, como diz. Pra falar Totalmente assim, imaculada. fofíssima, e de repente vira para a mamãe, porque é óbvio, né? Mamãe já percebia e fala como foi. Para ela, isso para os seus pais já é outro papo para eles. Mas como foi você? Eu quero saber você, como você se sentiu falando isso pela primeira vez para a sua família de origem. Primeiro, acabei me sentindo um pouco aliviada, porque tava um Sim. peso muito grande. Uhum. Mas eu me senti muito mal depois. Me deu uma ressaca moral muito grande, assim, sabe? Do tipo, cara, o que eu tô fazendo? Tô estragando meu relacionamento com meus pais, estragando a minha vida, o que eu vou fazer? Aí minha mãe me contou quando foi no outro dia, meu pai já sabia e tudo mais, e ele me chamou pra conversar. A última vez que eu tinha visto meu pai chorar daquele jeito foi no enterro da minha avó. Ele chorava tanto, 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 tanto. Diz ele hoje que foi porque eu sofri calada. Mas eu acho que também não foi. Os dois, né? Foi um pouco dos dois. Os dois, claro. Que, não, você sofreu calada, que não sei o quê. Eu falei, tá, pai, tá, eu Sim. entendo. Uhum. Me dá seu copo aí, botar água. Porque no início, assim, é muito chocante, ainda mais quando sua família é totalmente, né? Sua É o que casa você escutou tudo, a vida toda, que não é Até não é então, legal. que o olhar dos meus pais sobre mim mudaram muito, assim, né? Do tipo, não conheço minha filha. O que ela é? E o Meu o que Deus. foi mais pesado escutar dos seus pais? Nossa, eu escutei muita coisa, muita coisa. Vamos lá. Eu posso falar? Tem que falar? Claro, ué. Você pode falar o que você quiser aqui. Aqui não tem problema. Eu É o escutava, seu momento. eu escutava, assim, coisas do tipo... Ah, você é desse jeito, você tá desse jeito porque nenhum homem te pegou de jeito ainda e tudo mais. Ou que eu tivesse grávida e drogada, que seria mais fácil de resolver. Tinha como contornar, né? Que isso ia ser mais difícil. Que eu ia pro inferno, que apesar do meu pai me amar e tudo mais, ele falou, eu te amo muito e tudo mais, mas eu tenho que te falar que você vai pro inferno, você vai ter a condenação eterna e tudo mais, né? Porque eu não posso deixar você perder a sua salvação e não sei o quê. E eu ficava, porra. Hoje meus pais se arrependem muito disso, né? Sim, Eles sim. Me pediram perdão já, tanto minha mãe quanto meu pai já me pediram Mas perdão é até por para ser tudo. colocado como é sofrido você, né? Você está aqui como essa voz, como você sofreu e como várias outras pessoas como estão na mesma situação nesse exato momento, em sofrimento por essa fala, por esse momento, né? Não, há dados, né, de que normalmente uma pessoa que é da comunidade LGBT, né, Aham. ela tende a ter mais probabilidade de suicídio do que uma pessoa cis hétero, né? Uhum. E então, assim, foi os 5 primeiros meses depois disso foram horríveis em casa.
Muito A gente, sofrido. a primeira semana ficou aquele silêncio mórbido, assim, todo mundo, aquele clima pesado e tudo mais. E minha mãe falou, jamais conte pra sua irmã. Que minha irmã tinha o quê? Tinha uns 10 anos na época. E aí, 10, sei lá, era bem pequenininha ainda. Aí eu falei, não vou falar essa coisa, né, e tudo mais. Até então mas eu achei fofa a atitude da minha mãe, que em vez dela, ela decidiu parar de julgar, parar de alimentar esse ódio, ela foi procurar entender. Foi pra internet e tudo mais. Até eu fiz isso, na época que eu comecei, porque na verdade, na época minha mãe me arrancou do armário, que eu não saí dele. Eu ainda tava me descobrindo, eu ainda tava me aceitando. E a época disso foi a minha psicóloga falou, vai pra internet, vê as vivências de outras pessoas. Escuta outras pessoas falando, as Sim. experiências dela, como foi, é o que você tá falando aqui agora. Exatamente. E o que aconteceu foi, tinha um casal lá do Reino Unido, né? Elas, uma é bissexual e a outra é lésbica. E elas vivem um casamento, né? Tem aí quase 8 anos que elas são casadas. Hoje elas têm um filho e tudo mais. E, tipo assim, e eu mostrei isso a eles, do tipo, olha, homossexualidade não é promiscuidade. Não é... Porque as pessoas, infelizmente, eu acho meio doentio, né? Tipo, a pessoa olhar pra gente e resumir a gente a sexo. Sim, porque é o que a gente conversou muito Por causa nesse da período, ou seja, não indústria. tem a ver com isso, com promiscuidade, coisas erradas nesse sentido, né? De falar assim, nossa, tudo pode. Não é assim. É o que a gente sempre falou, a Débora continua sendo a Débora. Eu sou a mesma Que é a mosca morta, mesma gente. pessoa. Entendeu? Os Mesma valores cocôzinha. dela não foram afetados. Ela tem valor. Entendeu? E eles acharam assim que era Que seus que era valores estavam sendo que afetados também. que ia ser bagunça, que não sei o que. Eu falei, cara, não. E assim, não é que eu sou dona da verdade, eu sou santa e tudo mais, mas tipo assim, cara, eu falei, eu nem beijei ainda direito, gente. Eu só gosto, Eu ainda nem... A primeira vez que eu beijei uma menina, eu quase desmaiei, gente. Oh, meu Deus. Tanto nervoso que eu tava. E aí, assim, foi um desafio muito grande dentro de casa, né? Imagino. Então, hoje é muito tranquilo, a gente conversa sobre isso. Sim, eu tenho minhas crushzinhas, eu converso com a minha mãe. Vamos voltar ainda um pouquinho. Nesse período, que foi o período que você entrou na maior depressão, entrou para a síndrome do pânico, onde a dor veio geral, aí veio a dor física, emocional, né, de todas das áreas. Foi quando você falou que você tentou contra a sua própria vida. Né? Eu me lembro desse episódio. Você estava lá. Eu estava, né? Acompanhei, onde que você foi para uma internação, inclusive, né? Que as pessoas, ninguém sabia o que fazia. Por quê? Ela tentou contra a própria vida. E agora? Então você perguntou, você quer ficar? Ou você quer ir comigo? Ficar um tempo na minha casa? Ou você quer ficar aqui? Eu não sabia. Você não sabia responder. Vamos até contar esse episódio. O das coleguinhas. Essa é uma parte interessante, gente. Eu vou contar, porque isso aí é de rir. Por quê? Lá vai a menina... Não é de rir, mas a gente ri. essa de rir, sim. Chego no hospital, a Débora já tinha ido na ambulância com a mãe para ir para a clínica. Eu vou no carro atrás com o pai e a gente naquele coisa toda. E eu falei assim, gente, calma, vamos chegar lá, vamos ver o que está acontecendo. Chegou lá, eu olhei para ela assustada, feito um bichinho acuado. Vou me largar aqui nesse lugar. Mas assim, eu fiquei assim, com medo, porque eles falaram, primeiros 15 dias sem contato nenhum com a família. Você nunca tinha saído perto da sua mãe e do seu pai. Eu, tadinha, gente, isso aqui vai ser péssimo para ela. Não é, para mim, eu sou profissional, eu sou psicóloga, eu sabia que aquilo ali não era para você naquele momento. Tem casos que sim, mas não era o seu. Só que eu não podia falar assim, não fica, né? Eu tinha que conversar, aí o pai e a mãe, pode entrar junto? Aí eu entrei junto para conversar com a equipe e tal, expliquei o caso. E aí eu falei, ela não está preparada para isso, vai ser muito pior nesse momento, né? Aí eu falei, vamos apresentar a clínica para ela?
Aí saímos Gente do na céu. clínica. Nunca senti tanto medo na minha vida. Parece que eu tava no Silent Hill. Isso à noite, né? Acho que era tarde, nem sei. Era Gente, noite, era e a 9 gente- horas da É, e noite. o povo mal educado, ela saía abrindo as portas do Acordando povo. o povo na Aqui, essa aqui clínica. fica tantas pessoas, aqui fica tantas. Aí chegava num outro lugar, tinha uma desmaiada. Aí não, e teve Tinha uma que não parava de me olhar. Ela ficou assim. E tinha uma que tava Ela falou, urinada. ela falou bem assim, se você for ficar, você vai ficar nesse quarto. E a menina bem assim pra mim. Aham. E eu, meu Deus. Aí chegou um dos quartos, assim, que tinha 3 acordadas, né? Aí eu fiquei assim, nossa, se eu fosse ficar aqui, eu ia ficar com essas aqui, as coleguinhas. Aqui, Débora. A Débora Quarto animado. A Débora queria me matar. Eu tava só assim na porta. Aí ela fechava o braço assim, e ficava assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Desesperada, mas eles iam internar a menina sem mostrar pra ela onde ela estava. Isso é errado, entendeu? Eu queria que ela conhecesse o espaço, o que ela estava vivendo. Eu sabia que não era o caso. Por quê? Ela só estava gritando, ela que queria sair daquele momento da casa. Ela queria sair daquele momento, daquele ambiente. Era só isso. Só que ela não sabia falar. Então, o que eu vi? Eu falei, vamos mostrar para ela, vamos trazer de uma forma mais leve para ela entender. Ah, que tem arte terapia. Vamos fazer brincar aqui, vou vir aqui brincar com você. E essa Débora fechou a cara e emburrou. Aí o pai dela chega para mim e fala assim, o que você tá fazendo? Eu não tô entendendo. Eu, fica quieto, fica na sua, não perturba não, cala a boca. Ai, deixa a menina resolver, vocês estão querendo resolver tudo dela, deixa ela ter voz, deixa ela entender, né? Entendeu que eu já tinha 18, né? Você já tinha 18 anos. Eu podia escolher você ficar ou não. podia escolher, é o detalhe. E eu falei, é a hora dela começar a fazer as escolhas dela. Nós não podemos fazer escolha por ela nesse momento. O problema é que eu falei, cara, eu já fiz merda. E será que eu vou saber escolher por mim? Mas eu fui trazendo de uma forma que você pudesse ver todo o contexto para eu te dar uma opção, entendeu? Aí, ao final, ele falou, não vou deixar ela aqui não sei o quê. Eu falei, calma aí, quem vai decidir é ela, não é você. Ela que tem que decidir agora. Aí você quer vir pra minha casa? Aí eu falei, você prefere ficar aqui com as coleguinhas? Foi desse jeito. Ou você quer ir pra casa com a titia? Ou você quer ficar uns dias, um tempinho morando com a titia? Aí eu vou pra sua casa, tia. Eu comecei a chorar. Hoje a gente ri, mas foi tenso aquela noite. E a gente tá rindo agora porque, né, ver da cena, né? Quem tá olhando de fora virava uma grande comédia. Mas, enfim, trazendo isso de uma forma mais leve, mas foi pesado. Foi pesado, foi doído. Vamos trazer isso na real. Porque a gente brinca muito com isso hoje. Em alguns momentos mais pra frente, a gente fala, você quer voltar lá pras coleguinhas? Foi muitos momentos que, quando eu ainda tava em depressão e tudo mais, eu falava, caraca, se eu tentar, eu tenho que... Você vai ter que enfrentar lá. Eu vou ter que ir pras coleguinhas, não vou não. De vez em quando eu falo, ó, você tá aqui comigo, mas não vou ficar vigiando tu tomar remédio, não. Tu vai tomar na hora certa, porque se você fizer merda, eu te levo lá pras coleguinhas. Ó, e toma muito, porque senão não vai ficar dando trabalho, não. Aí ela, tá bom, tia. E ó, eu vou olhar, vou chegar e vou ver quantos que tem. Que ela, não, tá bom, tá bom. E aí foi um momento difícil, foi um momento de reconstrução. Acho que é um momento que você deu uma relaxada um pouco fora daqui do ambiente familiar, Sim, né? Porque também tava que estava meio pesado, tenso. onde você pôde respirar num ambiente onde estava tudo bem. Ninguém estava te julgando, não tinha pressão nenhuma. Onde, opa, deixa eu ver quem eu sou. Quem é a Débora, Vé? E foi aí que eu me apeguei mais com esse sonho meu, né? Na verdade, não sonho, mas de voltar a sonhar. Voltar a projetar. Então, eu lembro que quando eu fiquei esse período na sua casa, foi um dos períodos que eu mais peguei gosto pelo estudo na faculdade. Foi mais que eu projetei e tudo mais. Meu ano de 2020 tava... Nossa senhora, eu já tinha feito o planejamento, eu vou ser, o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, eu vou pegar e eu vou... Por quê? Lá em casa... O pessoal me chama de teimosa. E eu acho essa teimosia boa, porque muitas vezes essa teimosia me leva a lugares que, tipo, se eu der o braço a torcer, eu não vou. E meu pai tem um lema lá em casa, né? Que ele me criou na base do se vira. Você não sabe? Se vira e faz. Você não é quadrada. Ah, Bruno até usou esse termo aqui também. Eu fui criada assim, você não sabe? Se vira, procura porque saber. Nós somos criadas assim, né? Sim, procura saber, procura fazer, vai, corre atrás, você dá conta, você não tem por que não ir, vai atrás, você dá conta. E depois daquele tempo que eu fiquei com você na sua casa e tudo mais, até cuidando do verde, das suas plantas e tudo mais, me ajudou muito, né, esse trabalho e tudo mais, contato com a natureza. Então, assim...
Voltei a sonhar, né? Apesar de eu estar lutando com a depressão, tipo, Mas você estava dia, lutando era doída, era um dia após o outro, dia mas após o outro. estava sendo guerreira. Até o dia que eu entrei, eu lembro que depois disso, né, tal, eu fui melhorando um pouco, falando, né, tipo, tudo mais, fazendo terapia, tomando medicações e tudo mais. E aí começou as dores, né, e tudo mais. Eu falo que essas minhas dores e tudo mais me trouxeram para eu aprender a dar valor à vida. Porque chegou um momento que eu já tinha passado por tanta coisa por causa dessas dores. Chegou um momento que eu entrei num pânico tão grande. Eu abracei minha mãe, ela, o que foi? Estava indo pro hospital. Ela, o que foi, minha filha? Ela, eu não quero morrer. Eu cheguei ao ponto, eu falei, caraca, eu já quis tirar a minha vida. E hoje eu não quero, eu tenho medo de morrer. Eu tava com medo de morrer, eu tava com pânico. Eu falei, gente, eu não posso. Eu tenho muita coisa pra viver, eu tenho muita coisa pra fazer. Então, assim, Você teve amor pela vida verdadeiramente, né? Voltou a ter amor à vida. Voltei a sentir esse carinho pela minha vida, esse carinho por mim. Porque esse período no hospital... Primeiro, em 2020, tive algumas internações no final de 2020. No começo de 2021, no decorrer de 2021, foram aí mais de 10 internações, né? Deixando claro que era pelas dores que você tem pelas dores físicas da cabeça, né? Dores, enxaqueca e tudo mais. É até bom explicar que isso aí é um líquido, né? Que vai para o seu cérebro. Já vou entrar nisso. Que, tipo, aí demorou 1 ano e meio para ter diagnóstico completo, né? Isso. Por quê? Eu estava com uma condição chamada pseudotumor cerebral. É uma condição que parece que você tem um tumor na cabeça, mas você não tem nada. Não tem nada lá. É simplesmente o líquor, né? Que é o líquido encefalorraquidiano, né? Que é produzido pelo ventrículo aqui dentro da cabeça, bem no meio. E aí ele banha a cabeça, né? A caixa craniana e vai descendo pra coluna, né? E ele faz Ele faz tipo um filtro? Pode dizer, não? Não sei se é um filtro. Não, ele vai e volta, porque você tá falando assim? Ele é o tempo todo gerando. Ele vem, ele passa pela coluna e tal. Até então que o exame que a gente faz pra poder ver como ele tá, né? Se ele tá com se tem meningite, alguma bactéria, é feito pela coluna, né? Que é a punção lombar, que eles colocam uma agulha deste tamanho dentro da sua vértebra e eles puxam esse líquido e levam pra análise. Fiz muitas vezes esse negócio. Sim. Porque... Tinha vezes que dava alta a pressão da cabeça, tinha vezes que dava baixa, né? Porque é a hipertensão intracraniana, né? Aí, no caso, a minha... ela é benigna, né? Mas por que doía a cabeça demais? Por quê? A caixa craniana, Ela tem um tamanho único, né? E ela é dura. É osso. Sim. Não tem como expandir e tudo mais. Não tem como sair. E pra onde vai sair? Pelo os lugares dos olhos, né? Pelo globo ocular, ou pela medula. Então, tem risco de você ficar surdo, tem risco de você ficar cego. E aí, então, dói muito. E o doer pode dizer que é porque ele dá essa pressão do líquido? A pressão da cabeça aí ela aumenta. Não tem como... não estava fazendo como é que chama? Não estava caminhando. Você não estava fazendo esse movimento. Porque tinha muito líquido. Isso. E ficava doendo muito. Ou seja, ficou anos com essa dor achando que era só uma enxaqueca e, na verdade... eu tratava como enxaqueca. Isso. E aí, só que eles ficavam na dúvida de que se a cirurgia dá certo ou não. Foi onde optou pela cirurgia, bem depois, que foi no ano passado, né? Foi no começo do ano passado. Porque aí, em 2020, eu lutando com isso e tudo mais, muita dor, fazendo tratamentos alternativos de exames, tudo. A coisa mais frustrante. Às vezes eu pedia, falar, Deus, aparece alguma coisa, um tumor, um negócio, não é possível. Sim, porque é uma dor que ninguém acha. É uma dor que você não... É muito intensa. Ui, perdão. Nossa, eu vou acabar arrancando esse negócio aqui. Traz mais pra você. É uma dor muito intensa, só que não tem nada. Sim. Imagem, não aparece nada, não tem um tumor. É desesperador. Nossa, eu ficava desesperada. Eu falava, Deus, o que tá acontecendo, né? E aí, eu peguei, assim... Nesse tratamento todo, eu só tô assim, pra trazer. Você foi onde optaram pela cirurgia e você foi pra cirurgia. E eu briguei por essa cirurgia. Sim, foi. Porque foi ele uma falava, luta. não, porque não vai, porque... E até que eu descobri, porque teve uma noite
uma médica. Uhum. Ela tinha passado por dores crônicas. Ela viu meu Sim, caso. eu Foi lembro, você me contou. Não, porque eu estava morando em Ilhéus, né? E você me falou. foi na virada de ano novo. Isso. Foi na virada de ano novo. Eu tava com a minha mãe. Eu tava abraçada com a minha mãe, chorando. Minha mãe com uma toalha molhada na cabeça, passando assim. E eu com muita, muita dor, muita dor, muita dor. E aí ela entrou, doutora... Agora eu não vou lembrar o nome dela. Eu sei, mas eu lembro da cena, que quando Nossa, você me ligou me contando. muito ela. Ela abriu, assim, né? Deu ou existe chance, assim, para o que você Ela falou, tem. ó, ela Uhum. estava de cadeira de roda, ela não andava, ela não usava blusa porque ela não aguentava o cabelo dela batendo nas costas dela, de tanta dor que ela sentia. Ela chegou lá de cadeira de roda nesse médico, ela falou, eu já vivi o que você tá vivendo, de dor crônica, eu sei o que é, eu vou passar as medicações aqui agora, do que eu já usei no meu tratamento, e eu vou te passar o número do meu médico. Foi aí que tudo começou. Ou seja, aí foi uma outra jornada difícil, Foram longa. quase 6 meses internada no hospital direto. Uhum. Eu fui fazer um exame para descobrir que eu tinha hipertensão, né? O pseudotumor Sim. cerebral, de fato. Aham. Na verdade, eles sabiam, mas eles não Não queriam queriam fazer a fazer. cirurgia Porque tinha hora que dava arriscar. alto, tinha hora que dava baixo, porque eles Uhum. achavam que não ia curar totalmente. E aí, eu fiz um exame, ele demora, acho que foi 4 ou 5 dias. Eles fazem uma simulação dessa válvula que eles Uhum. colocam. Porque ela pode ser colocada ou dentro da cabeça, no ventrículo, Sim. e aí ela desce e tudo mais, e ele expele o O líquido líquido, isso. da cabeça pro abdômen, que o corpo Sim. absorve, ou então pode ser por dentro da coluna, O seu foi qual? pela coluna. Pela coluna. E aí eu fiz a Eu lembro que você fez simulação. assim, e o corte vem um negócio que fica Não, aqui. é aqui na É coluna, aqui. aí vem É. aqui e aqui no É. abdômen. Uhum. E aí ele demora um pouco. Só tem uma clínica aqui em Brasília que tem essa máquina. E no dia que eu fui fazer o exame, a máquina quebrou. Ou seja... Eu esperei mais 2 meses para essa máquina voltar. Coisa só para poder ir atrapalhando, mais tempo de hospital, mais tempo de internação, mais tempo de... Mas aí eu já estava de volta aqui, a tia já estava de volta, e o que eu percebo, apesar disso tudo, você foi muito guerreira. Aí é a hora onde a tia tem que falar, tá? Tia, psicóloga, junto aqui. Por quê? Porque apesar de tudo isso, você está no hospital com toda essa história, com tudo aquilo, e aí você está contando só um pedacinho, porque foi bem mais pesado. Você estava num momento que você começou a ficar branda. Que você começou a lutar realmente pela sua vida. Aí você falou, não, eu quero viver e quero viver bem. Eu vi, né, em vários momentos que fosse outras pessoas, estariam desesperadas, reclamando, amaldiçoando e tal. Você estava branda. Você ainda tinha e você ainda conseguia fazer tudo isso, estar tranquila. Eu estou aqui, eu sei que é um período que eu vou estar, mas eu vou sair. Uma hora eu vou sair, vai dar certo. E vinha um tratamento, e vinha outro, e vinha outro, e vinha outro. Eu só estou resumindo, porque assim, nesse sentido. Por quê? Porque você, a partir daquele momento que você decidiu que você queria viver nos braços da sua mãe, eu acho que ali veio uma força, né? Como a gente fala, a força de mãe é muito forte, né? Por mais que todos nós a gente faça, mas não tem igual. Mãe é mãe. Mãe é mãe, né? Ali você voltou, né? Você falou assim, não, eu quero viver. Eu preciso viver, eu tenho uma história ainda para viver. Apesar de todos esses anos eu estar nessa luta, mas eu tenho um projeto, eu tenho sonhos, eu tenho propósitos. E aí eu vejo que você foi acalmando. Mesmo triste, mesmo passando por várias, né? Nossa, perrengues dentro do hospital. Tinha noite que eu ficava, gente, por quê? E aí, mas você continuou. E o dia que mais me deu desespero depois disso, durante a internação, foi aquele fatídico dia que me deram a medicação errada. Detalhe, titia sempre tá no meio. Essa você vai contar, porque eu tava apagada, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha voltado há pouco tempo, né, de Ilhéus, e aí não tinha voltado ainda não. Eu tava vindo, eu vim passar, acho que, eu vim passar Dia das Mães, alguma coisa assim. Você vai passar um feriado. Um feriado aqui. Aí, eu, claro... Vou ficar uns dias com Débora no hospital. Então, alguns dias eu ia para lá, ficava um pouco com ela, tal.
Aí, numa dessas, tinha uma mudada a medicação, porque sempre mudava algumas medicações. Uma das medicações, que eu não sei o nome, era para tomar diluída no soro. Que É era o assim, quê? Qual o era nome? assim, eu tava tomando ketamina, Aham, lindocaína e sulfato de magnésio. É uhum, uma bomba de anestésico isso. aham. E eles tinham que diluir num soro de 250 ml e botar numa bomba pra ir bem devagarzinho, porque aquilo ali é perigosíssimo. Uhum. O que que aconteceu? Chegou a mulher Aí chegou uma técnica para com uma aplicar. seringa deste tamanho, de 10 ml, cheio de ketamina. E ela pega e entra dentro da minha pica, no meu catéter. Ah, a gente não sabia o que era, Ela falou, Mais uma medicação, ela tomava não, e várias, eu beleza. falei, não era no soro? Que essa era a medicação no soro. Ela falou, não, passar aqui agora é assim. Uhum. O que que aconteceu? Eu Não estava sei. sentada, eu já estava indo embora, até que você já estava, é a última medicação da noite, beleza, tal, porque não adiantava ficar com ela lá, que ela ia apagar. Eita, vou derrubar água. Ela ia apagar. Então, vamos deixar, depois que ela apaga, a gente saía. Mas, o que que acontece? De repente, ela tá ali aplicando, a Débora começou assim, e a mulher, chama alguém agora, e eu, hã? Ela Eu desmaiei. estava desmaiando, só que ela não estava desmaiando. Ela estava apagando real. Aí, quando eu chamei, veio um moço, aquele moço lá, Ih, meu Deus, gente. né? Cara, aquele Rápido. cara. É enfermeiro ele, né? Enfermeiro, Enfermeiro. rápido demais. Enfermeiro do Aí ele setor. já falou assim, eu só vi os olhares deles, desse tamanho assim, ou seja, você tinha realmente ali parado, seu coração tinha parado, Débora. Ai, é muito ruim, até arrepio falar. Aí foi vindo gente, a médica foi entrando aquele povo arrancando a sua roupa e com aqueles troços assim para te reanimar, porque você tinha morrido, gata. Ou seja, seu coração tinha parado com aquela coisa ali. Olha só. E a titia ali, plantada assim. Quase que foi pro outro Quase quarto, que eu fui internado. passar mal. Depois da toda a cena, ele falou assim: a senhora quer alguma Quer coisa? uma água? Então, ali eles tiveram que te reanimar. A gente ia vendo aquilo, né? Beleza. A única que eu podia fazer era começar. Ai, meu Deus, comecei a orar, né? Ajoelhei no chão e comecei a pedir a Deus. Que eu falei, Senhor, não aceito. Ela vai voltar. E a única coisa que eu pude fazer. Vaso ruim quebra, não. Não, você não é ruim, não. Você é maravilhosa. Para com isso. Aí foi me jogar ao chão e clamar ao Senhor, porque eu falei, não, eu não aceito. E você voltou, ou seja, fez cirurgia, muitas coisas aconteceram. Tem uma outra cirurgia próxima para acontecer, mas você voltou. Você voltou para a vida, você fez a cirurgia, foi sucesso, mas está ainda em análise, porque ainda tem outros procedimentos para serem feitos, porque é um processo que você está vivendo. Sim. Teve que parar um período de estudar, mas Acho que foi bastante tempo. Acho que foi o que mais me machucou, assim, porque eu tava tão apegada ao estudo e tudo mais, e apegada à minha vida universitária, eu tava gostando tanto daquilo, tava tão gostoso, e do nada aquilo ali foi Você foi tirado morar de no mim. hospital. Foi Foi morar no hospital. E tiraram isso de mim, sabe? Sim. Tipo, arrancaram isso de mim, e eu fiquei, tá, e o que que eu faço agora? Além de sentir dor. Uhum. Não, E nem dá pra compartilhar com as pessoas muito tempo, porque que nem a Bruna falou, ninguém ninguém te entende. Ninguém tem saco Ninguém tem saco suficiente. para ficar te ouvindo que você tá com dor. Hoje em As dia, pessoas te afastam de você. apesar de eu ter minhas amigas, né, elas serem muito compreensivas e tudo mais. Mas elas têm a vida delas. Nossa, uma tia Amanda, né, ela ficou vários dias comigo no hospital, ela segurou muito a minha mão. Foi, assim, importantíssimo, Mas né? teve muita gente babaca também, que vamos lá, né? Teve gente de ir no hospital e virar para você e falar Essa assim, história, essa história ela precisa ser contada. Foi, Uma coleguinha do passado, né? É. Aquela coleguinha virou para você, chegou para te visitar e eu você vou toda contar, feliz. vou contar. Ai, meu Deus. Então, Essa história foi no dia do meu aniversário. olha só, no dia do seu aniversário. Eu estava internada, tinha acabado de chegar de viagem, porque eu queria muito ver minha avó lá no Nordeste, né? Beijo, vó. Eu queria muito ver minha avó lá no Nordeste, e aí eu fui pro Maranhão, só que aí eu acabei tendo uma crise de dor muito forte, por causa que eu ainda não tinha feito a cirurgia para hipertensão, e eu precisava fazer uma punção lombar, tirar o líquido, né, Onde aliviava para no dar uma momento. aliviada na dor, porque minha dor era intermitente. Eu tinha picos durante o dia que a pressão aumentava, né? Foi o que a gente descobriu, por isso que foi feita a cirurgia. Sim. Porque a gente descobriu isso, mas só depois.
Eu tava muito chateada, porque eu passei acho que só 3, 4 dias com a minha avó. Teve que E voltar. eu tive que voltar e tava com dor, foi uma situação muito chata. E ainda preocupei minha avó. Minha avó tem problema de pressão. Eu fiquei, meu Deus, vou matar a véia. Não matou, tá tudo bem. E aí eu fiquei muito chateada e tal. Voltei e aí eu tava no meu aniversário, dentro do hospital. E aí a técnica que tava comigo no dia, uma fofa e tal. E aí os amigos do meu pai chegaram lá com um bolinho pra mim, cantaram parabéns. Vocês cantaram parabéns Pro vídeo, pro tava todo vídeo, que vocês mundo. estavam na Ai, Bahia e tudo aham. mais. E trouxeram presente e tudo mais, foi ótimo. E aí, uma amiga minha me ligou, falou, amiga, eu tô indo aí passar Amiga não, né? Ela se Não, dizia amiga. Até então era não, amiga. Ah, não, não, foi essa outra. era minha amiga, Ah, tá, essa era minha entendi. amiga, Ah, a entendi. quem eu estava Ah, esperando. sim, uma que antes que dizia que era amiga É, também. eu liguei pra ela falou, ligou, amiga, eu tô indo pra ir, pra poder te ver e tal, seu Uhum, aniversário, papá. Aí ela, lá por volta das 2 horas, 3 horas, eu tô por aí. Eu, tá uhum. bom, eu tomei minha medicação e fui dormir. E aí, nisso, eu esperando, é, esperando, né, ela aparecer, aí eu escuto a porta, ela, oi, amiga! E aí, quando eu fui ver, não era ela, era outra amiga minha, Que né? dizia amiga. E aí Uhum. chegamos, ela me deu presente, me parabenizou, tá? A gente começou a conversar. E aí ela chegou no assunto, o que que foi mesmo, gente? Foi o início da discussão, Mas não foi... foi discussão, não. Ela foi lá para te afrontar. Vamos lá. Por que que eu queria Foi... colocar isso? Que as Foi... pessoas tomem cuidado ao falar. O que que vai falar para a foi- pessoa. Acho que foi porque eu tava solteira. Porque essa pessoa, Uhum, eu considero ela uma pessoa muito homofóbica, né? uhum. Pelas falas e tudo Não, mais. não precisa Então, ser fofa, Débora. Ela é uma pessoa homofóbica e ela é ruim, ela é uma pessoa má. Vamos lá, né? Isso é maldade o que ela fez com você. e aí, e teve até um dia Hum, que eu fui na casa dela, eu pensei em me abrir com ela, porque, tipo, eu tava me abrindo pros meus amigos e tudo sim, mais, sim. contando, né? Tipo, Uhum, quando eu tava me aceitando e tal, tal, tal. sim. E aí chegou um dia que ela falou uma coisa que eu falei, epa, não dá pra eu me abrir aqui com ela, né? Que ela vai ser Uhum, super rude comigo. E aí ela não sabia. uhum, E aí ela pegou e foi perguntar, e aí, os boy, como é que tá, viu? Minha uhum. amiga, não tem boy, né? Tô no hospital, Não, né? oh, como você tá vendo aqui, eu tô internada, né? Já Ela tem um bom falou, tempo. ah, aí só sei que a gente chegou no assunto, ela falou, véi, para com isso. Levanta dessa cama, vai viver. Você tá aí porque você quer. Porque se você quisesse mesmo, porque se você tem Jesus na sua vida, não tem nada de errado com Jesus. É você que não aceitou a cura. Então o problema é com você. Você tem que sair desse papel de vítima, levantar, sacudir a poeira e fazer e viver. Vai viajar, vai fazer uma faculdade, vai Conta da fazer não sei o imagem quê. que ela falou, que você não tava. Ah, não, e aí depois ela falou, eu posso te falar uma coisa, amiga, de verdade? E aí tá, né, já tava na Ah, conversa, enfim, eu falo, amiga, o que que foi? Aí ela, você tá horrível, seu cabelo tá horroroso, olha a sua cara, pelo amor de Deus, vai passar uma maquiagem, pelo amor de Deus, vai que aparece uma enfermeira aí gato pra você pegar e não sei o quê, vai viver, para de se fazer de vítima pro espelho. Eu falei, amiga, meu cabelo tá caindo. Eu tô tô tomando medicação forte 24 horas. Eu estou com dor, eu tô à base de morfina. uhum, Eu não consigo. Ela falou, mas você tá aqui porque você quer e blá, 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 blá. E aí eu fiquei com tanta raiva. Aí e essa minha outra amiga chegou, né? A uhum, quem eu estava esperando. aham. Aí ela começou a escutar essa esculhambação. Aí ela deitou na cama comigo, eu segurei a mão dela assim e eu comecei a chorar. Aí ela, ai, não precisa se fazer a dura comigo. Eu sei que é Jesus que tá te tratando de dentro pra fora. Aí eu olhei assim pra cara dela. Eu olhei assim. Aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. A gente tava. Aí depois dessa esculhambação toda, ela mandou uma mensagem no WhatsApp com a gente, todo mundo dentro do quarto. Aí ela falou: não gostei dessa menina. É minha outra amiga. E eu, por quê? Depois eu te conto o que Deus me falou. Aí eu, tá bom. Eu peguei e falei: Lana, você pode ir um pouquinho lá fora que ela quer conversar comigo sozinha. Aí ela, por que que você botou a menina pra fora? Eu falei, você não queria falar só comigo? Fala Uhum. aí o que que você quer falar. Olha, o que que Deus falou, o que que Deus mandou você falar? Ela, olha, eu acho que essa menina não é coisa pra você andar. Não é pra estar no seu ciclo social, porque depois que você começou a andar com esse tipo de pessoa, você começou a ficar estranha.
Você começou a ficar estranha, você começou a andar assim, porque eu te conheço de verdade. Ela não quer o seu bem. Eu quero o seu bem. Ela quer te ver mal. Ela tem inveja de você. Ela te quer ver mal. E aí, eu conheço você, porque eu te conheço. Você não é essa pessoa. Você é essa pessoa aqui de 4 anos atrás. Eu conheço você de verdade. E ela não é pessoa pra você estar andando. Porque depois que você começou a andar, você começou a ficar estranha. E depois que ela saiu, o que que você sentiu, Débora? Na hora, outro detalhe, a menina, a técnica entrou pra poder tirar meus sinais, né, e tudo mais. Minha pressão aumentou, meus batimentos estavam altíssimos, minha cabeça começou a doer muito, 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 de tanta raiva que eu tava. E ela pegou, meteu morfina em mim e eu... Lelé. E nisso, aí depois ela pegou, viu que não tinha espaço pra ela. Ela pegou, se levantou e foi embora. Na hora eu só gritei filha da puta. E eu me senti muito mal, porque eu não consegui retrucar. Porque teve uma hora na discussão que eu estava batendo a boca com Você ela, estava apanhando que calada. eu simplesmente desisti de falar. Sim, eu calei a minha boca e deixei ela Você estava falar. apanhando calada. E como E eu você fez falei- em várias outras situações. E eu falei, cara, o que leva a pessoa a fazer um negócio desse? A A pessoa já tá na maldade. merda, tá toda lascada. Aí Se- chega uma outra pra terminar de te terminar furar, de te lascar. pisar. E eu Uhum. falei, pô, velho. E agora? Eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz pra tá numa palhaçada dessa? Então, assim, depois disso eu bloqueei ela de tudo quanto é coisa. Mas Enfim, não é uma pessoa que vale a pena ter no meu ciclo. ter no seu ciclo. Na verdade, ela é uma pessoa que não te merece sua amizade, não merece seu respeito e nem de ninguém. Uma pessoa que faz isso. Por quê? Uma pessoa que diz que é cristã, que conhece a Cristo, que fala bonito, né? E fica postando fotos toda bonitinha, toda patgirl, né? Que eles chamam, né? Na minha época falava assim. Mas que vai a um hospital dizendo visitar uma amiga e faz isso, ela é má. Isso é maldade. Entendeu? Isso é muita maldade. Então, é para que a gente entenda que é o seguinte, é muitas porradas da vida, né? Foi esse tempo da internação, acho que foi a época que eu mais cresci. Porque eu perguntava assim, às vezes, como é que eu vou deixar de ser uma menina para me tornar uma mulher? Sim. E essa questão eu vivi tanta coisa, eu fui chamada de tanta coisa dentro desse negócio de internação. E eu apanhei tanto, assim, sabe, que eu criei uma casca. Uma casca grossa hoje. E hoje eu aprendi a conviver com a dor. Hoje eu não falo para as pessoas quando eu tô com dor. Só se eu ver a necessidade, se eu não ver. Sim. Agora mesmo, eu tô com dor. Sim. Você dormiu lá em casa essa noite, né? Tô medicada. Dormiu nem tanto, né? Porque eu falei, bom dia, você... eu não dormi. Meio... né? Ou seja, tá Porque eu tava com medicada porque dor. ela tava com dor. Mas ela tá aqui. Ela tomou a medicação melhor, mas ela está aqui, firme. Voltei pra faculdade. Voltou pra Graças a Deus, faculdade. tô muito feliz. Tem a sua vida, né? Está tocando a sua vida de forma plena e administrando essa situação. E eu fico muito feliz, porque as pessoas que estão ao meu redor agora, que eu fiz um limpa, né, na minha vida social. Sim. As pessoas que estão ao meu redor agora, eu sei que realmente estão comigo e estão para somar. Então, quando eu tô ruim, assim, meio ruinzinha, eu fico mais acuada, eu fico mais, né, no meu cantinho, as pessoas me respeitam e tudo mais. Se eu tô bem, tô lá. Então, assim, eu aprendi a conviver com a dor crônica, eu aprendi a viver, eu aprendi a ter gosto pela vida de novo, aprendi a amar viver. Então, assim, foram muitas coisas, né, que a gente contou aqui resumido, Só mas resumidamente, o que aconteceu. Que assim, né? é muita coisa Dava por um uns pouco 4 tempo. Ixi, aí é podcast pra caramba. Mas que é o resumo o quê? Vale a pena viver. Vale muito a pena. Não vale a pena viver? Vale muito a pena. E a gente vai adaptando, como você falou. Como eu sabia que hoje tinha que estar aqui um período, mas a gente, então dorme lá em casa. Por quê? Porque pegar um trânsito de manhã, eu sei que nem sempre você dorme bem, às vezes, mas para te trazer esse conforto melhor, que seja um cafezinho da manhã mais próximo. E aí você vai contornando a vida. Vai para a faculdade, você voltou para a faculdade, hoje a sua mãe vai contigo. Ai, minha mãe Para estar dirigindo até você voltar a se sentir segura de novo para dirigir, né? Ela vai comigo, ela fica do lado dentro na sala de aula comigo. Mas você voltou e você já está soltando de novo. Ou seja, esperar eu estar 100% para eu agir, para eu falar, para eu me movimentar, não. É agora.
Porque É agora que eu tenho que dizer pro eu mundo fico pro que eu olhando vim assim, fazer. eu fico assim, eu nunca tô 100% bem. Nunca vou estar... Se eu for esperar um dia que eu esteja super 100% bem, nessa semana mesmo, acho que só teve um dia que eu fiquei bem. Uhum, semana passada. Uhum, Semana passada, né? Acho que uhum, foi na sexta-feira que eu fiquei... Não, na quinta, que eu uhum. aproveitei, fui pra faculdade, tava muito bem. Na sexta-feira eu tava uma merda, né? E tá tudo bem, e assim, é um dia após o outro. É uma luta após a outra, uma vitória. Um dia eu não tô bem, eu vou ficar quietinha. Dia de E luta, dia de aí é a glória. vida. Mas é para deixar o recado que vale a pena viver. As pessoas Enfrentar. têm que enfrentar os seus desafios, seus demônios. sonhos, tudo que estiver te incomodando e dizer para o mundo para o que você veio. E é o seguinte, quem não estiver satisfeito, dá licença. A porta A porta tá aí. tá aí pra sair da minha vida. Exatamente. Não tem por que ficar. Você não é obrigada a nada. Não somos Se eu obrigadas não a sou nada. obrigada a nada, você também não é. Não. Então você faz o que você quiser, que eu faço o que eu quero. Uhum. Então eu decidi, apesar de viver com a dor e tudo mais, sou muito limitante, Uhum. eu decidi viver. Querer viver. E voltar a sonhar. Voltar a sonhar. É para falar sobre sonhos. Porque quando eu deixo de sonhar, quando eu deixo de fazer os meus projetos, eu morro. Eu não morro antes de corpo. Foi o que aconteceu naquela internação, né? Que até Isso. depois da cirurgia eu voltei a ficar internada, fiquei na UTI. Sim. E você foi me visitar e eu falei, e você falou, você tá sem sonho? Eu falei, tô sem sonhar. Eu preciso voltar a sonhar, eu preciso Isso. voltar a ter um propósito na minha vida. Porque se eu Isso. perco o foco, se eu perco o propósito, do que vale viver? Uhum. Porque se eu não tenho sonhos, eu já morri. Eu tenho que o tempo todo estar com um projeto, é aquilo, o que eu vou fazer, eu vou sonhar. Eu só estou aqui vivendo. E a pior coisa morrer. da vida é você morrer em vida. Exatamente. Você morrer vivo. Você não ter vontade de nada. Acho que a pior coisa da depressão não é quando você tá extremamente triste, é quando você não sente nada. Você parece um cadáver vazio. Você pode levar facada, pode fazer... Não tem nada. Não tem importância mais, né, Débora? Nada vale, nada é importância. O amor das pessoas à sua volta não vale. Não, sabe? Nada vale. E você perde o sentido da vida. Do que porque você quer estar aqui. E você lutar contra isso e tentar vencer isso é muito difícil. É difícil. É muito difícil, ainda mais quando todas as situações na sua vida começam a encontrar você. Você voltar a ter gosto pra vida quando você tá com dor. Tinha dia que eu falava, Deus me leva. Deus me leva porque tá difícil. Eu não aguento mais. Mas hoje eu falo, Deus me deixa. Me deixa, porque eu tenho muita coisa para viver. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho coisas boas, eu tenho muitas coisas bacanas para viver. Eu preciso arrumar uma namorada ainda, eu quero casar. Família, morar na beira da praia. Então, assim, ainda tem muita coisa pra acontecer. Você só tá começando, gata. É como diz minha mãe, tu ainda fede a leite, só tem 22 anos. E não viveu nada, gente, nada. Você não sabe o que é viver, né? Nenhuma adolescência ainda. Você tá crua, você tá começando. É porque minha adolescência também teve aquele negócio das cirurgias do pé, que ainda outra coisa foi me encontrando. Eu falei assim, então você é uma guerreira. Está aqui para provar isso e para dizer ao mundo, eu estou viva, eu tenho sonhos, eu tenho projeto. Você tem o quê? Sonhos. Tenho sonhos. Projetos. E vontade de viver, muito. Isso é lindo. Muita vontade de viver. Quando eu descobri que eu fiquei chocada, mas eu falei, meu Deus, eu quis tirar minha vida. Eu dentro do hospital, eu falei, gente, eu tenho tanto medo de morrer, de não poder concluir aquilo que eu quero, de fazer minha faculdade, de fazer meus projetos e tudo mais, de ter minha família. Meu Deus. Você voltou. E eu fiquei, como eu pude ter a coragem de fazer isso, né? Mas tá tudo bem. O importante é que você voltou. Voltou, está ótima. Plena. Blindada, com a casca grossa aqui, ó. E as pessoas que te amam estão do seu lado, te apoiando, né? E a titia te ama. Também te amo. Foi maravilhoso, tá? Que você foi corajosa. Muito corajosa, te agradeço viu? Pelo espaço. Quando eu te convidei, você falou... Aí depois, quando você me falou, eu vou... Você que falou. Aí eu falei, pá, eu preciso falar. Eu preciso dizer para o que eu vim. Tem propósitos na sua vida, muitos propósitos. Lindos, você sabe. Tamo juntas. É isso aí. Gratidão. Eu que te agradeço. amo. Também te amo.